O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Domingo 4º da Páscoa, a igreja celebra com o título de Domingo do Bom Pastor. O tema do Bom Pastor não é uma invenção da pregação de Jesus. Já no Antigo Testamento, nós encontrávamos esta figura, a imagem de Deus como o pastor do rebanho e o povo de Israel como sendo o rebanho que tem a Deus, o Senhor, por seu pastor. Isso, por exemplo, nós cantamos no Salmo. Então já era uma imagem, Salmo 22, 23, que nós cantamos hoje, do Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Ele prepara para mim uma pastagem verdejante, na presença do inimigo, para o inimigo ver que eu estou guardado, protegido pelo bom pastor. Mas mais ainda, o Antigo Testamento faz a seguinte comparação: assim como Deus cria, cuida e preserva o rebanho, toda pessoa que cria, que serve, toda pessoa que cuida dos outros, faz às vezes de Deus, faz às vezes do bom pastor. Nesse sentido, você que cuida da sua casa, da sua família, ali é um pequeno rebanho. E Deus te colocou à frente como pastor daquela casa, daquela família, daquele pequeno rebanho. Então isso aparece também nas Sagradas Escrituras. Mas principalmente quando Deus fala dos dirigentes do povo, daqueles que devem dirigir, aqueles que devem governar o povo. Eles deveriam tratar o povo como bons pastores. E aí vem a crítica. A crítica que você encontra em Isaías, e principalmente no profeta Ezequiel, de que aqueles que deveriam tomar conta, cuidar do rebanho, estavam comendo os ossos das ovelhas até o talo, até o tutano. Ao invés de cuidar, estavam roubando e matando as ovelhas. Há, portanto, uma crítica pesada no Antigo Testamento a respeito das ovelhas abandonadas por aqueles que deveriam cuidar. Hoje, quantos pais abandonam os filhos? Não é verdade? O marido que abandona a mulher que abandona as suas obrigações de esposa, né? O patrão que, ao invés de ser um bom servidor
dos seus funcionários, daqueles que trabalham, que são seus colaboradores, tratam seus colaboradores como se fossem qualquer coisa, não é? E inclusive arrancando o pelo até a última condição, sem dar àquela pessoa que trabalha a dignidade merecida de todo o trabalhador. Então, isso tem no Antigo Testamento essa crítica. Então, na realidade, Jesus está numa sociedade, Jesus está cercado de maus pastores, de assaltantes, de ladrões, que ao invés de cuidarem do povo, estavam extorquindo o povo, arrancando dinheiro do povo, explorando o povo, maus, péssimos pastores. Agora você consegue compreender a metáfora, a comparação, a parábola que Jesus está fazendo, usando uma imagem agro-pastoril, a imagem do pastor, do rebanho, que para nós, da cidade, que para nós, modernos, não é tão clara. Nós não compreendemos a relação profunda que existe do pastor verdadeiro, que conhece as ovelhas, e as ovelhas que conhecem este pastor. Jesus é o bom pastor. Contudo, é preciso que você continue lendo o capítulo 10 de São João para que essa palavra apareça na boca de Jesus. Não é o que nós lemos no Evangelho de hoje, porque essa é a introdução do Evangelho do Bom Pastor. Nesse momento, Jesus está dizendo, eu sou a porta do rebanho. Antes de dizer, eu sou o bom pastor, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Elas passam, as ovelhas, por ele, para serem cuidadas, para serem protegidas, salvas do perigo. E aí a imagem de que a companhia de Jesus está com Jesus, portanto está na igreja. A igreja é o redil. A igreja, a comunidade dos que estão perto de Jesus. É a imagem que Jesus está propondo. E o perigo que, mesmo estando na igreja, mesmo estando com Jesus, nós sejamos alvos do ladrão, do assaltante, que entra por outro lugar para fazer perder as ovelhas. Jesus está dizendo, não passe por essa porta. Não deixe o ladrão passar por essa porta. Eu sou a porta. Agora abro a reflexão. Preste bem atenção. O Papa não é a porta. O bispo, os bispos, eles não são a porta. Graças a Deus, eu não sou a porta. Nenhum padre é a porta. E aí há uma grande confusão hoje, como também no passado houve, de você confundir, preste atenção, o representante com o representado. Eu represento Cristo, eu não sou Cristo. Há uma grande distância e uma grande diferença. Eu não sou a porta, no máximo eu posso servir de porteiro. A porta é Jesus. Muito cuidado com essa distinção. Nós somos os padres, você na sua casa, no seu trabalho, nós somos como que pastores comuns e ordinários. O pastor, com artigo maiúsculo, o pastor é Jesus. A porta é Jesus. Nós padres, repito, no máximo somos seus representantes. Nós dizemos, in persona Christi, na pessoa de Cristo. Repito, somos no máximo porteiros, somos pastores e não o bom pastor. Porque se você confundir isso, mais cedo ou mais tarde, você se decepciona com a igreja e você não fica aqui. Confunda a porta com o porteiro. Confunda o pastor com os pastores. E logo, logo, você terá uma grande decepção. Eu disse e repito, já disse isso aqui e repito. Muitas vezes, vocês colocam um peso em cima de nós padres que é insuportável. Por causa dessa confusão que vocês fazem conosco. Sim, eu vou falar de coisas que talvez você não se agrade. O ano passado, houve um recorde no Brasil de padres morrendo. E vocês sabem como, não posso falar porque tem criança.
padres com depressão profunda, padres desistindo do ministério, padre com 1 ano, 2 anos, 3 anos de padre, de sacerdócio, não aguenta o tranco, e no 3º ano de sacerdócio, ele está doente e deixa a batina. E agora eu vou dizer o motivo, o principal motivo. Há um peso que se coloca sobre os pastores ordinários, os pastores comuns, os porteiros, os representantes, como se eles fossem a porta, como se eles fossem o pastor, como se eles fossem o Cristo. E nós não o somos. Para cima de mim, não. Venha colocar os pesos das suas frustrações, das suas dores, das suas misérias em Jesus e não em mim. E é por isso que hoje eu vou completar esse ano, 30 anos de padre. Porque eu nunca admiti que viessem colocar em cima de mim um peso que é insuportável. Um peso que nenhum homem conseguiria suportar. Nós deixamos família, nós não constituímos família. Eu passei 11 anos num seminário, fiz 2 mestrados, a minha vida inteira doada a vocês, e aí você vem querer cobrar de mim o que eu não sou, querer tirar de mim o que eu não tenho. Agora isso acontece em todas as esferas. Todas as esferas. Em casa, querendo cobrar do pai e da mãe o que é insuportável. A perfeição, uma beleza, uma bondade que não é humana. E aí, de repente, o pai de família, o patrão, se sente um fracassado, entende? Porque nunca vai alcançar as expectativas dos outros. Eu não fiz a minha vida, eu não fui ordenado padre para satisfazer as suas frustrações, as suas expectativas. Se lasque com elas. E as entregue a Cristo, porque eu não sou Jesus. Quem morreu por você na cruz do Calvário foi nosso Senhor Jesus Cristo. Quem derramou sangue precioso pela sua salvação foi Jesus. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é muito interessante. São Pedro está fazendo uma linda homilia, uma linda pregação. Milhares de pessoas ouvindo a pregação. Quando Pedro termina a pregação, a homilia, algumas pessoas disseram para ele: e agora? O que nós devemos fazer para receber essa graça, o evangelho que você acabou de pregar? Veja, a sabedoria de São Pedro. Ele não diz assim: obedeçam a mim, venham comigo, eu sou o cara. Joguem todos os problemas de vocês, todas as desgraças, todas as doenças em cima da minha pessoa que eu resolvo. Foi isso que Pedro disse? Ele disse isso? Eu resolvo por vocês? Eu resolvo no lugar de vocês? Venham comigo, que agora vocês não vão ter mais doença, agora vocês não terão mais dificuldade, vocês não passarão por tribulação, vocês nunca mais saberão o que é não ter dinheiro para pagar um boleto. É isso que Pedro disse? Você quer ouvir esse discurso? Vá atrás das igrejas de parede preta. Voltei ao assunto. Eu dou uma volta e volto nisso. Porque você não vai ouvir isso aqui. Aliás, leia de novo a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Leia a resposta que São Pedro dá para aquela multidão que deseja acolher, aceitar, viver o Evangelho. A resposta de Pedro: o que devo fazer, o que devemos fazer, convertam-se. Tomem vergonha na cara. Mudem de vida. Ou seja, ele devolve para você. A questão é com você, meu amigo. Eu sou instrumento, eu sou um vaso de argila, que muitas vezes nesses 30 anos de padre, Deus teve que quebrar e me fazer de novo, para que eu desse conta de permanecer no sacerdócio. Converter-me todos os dias, entregar minha vida para Jesus todos os dias, acordar de manhã e falar: só por hoje, Senhor, eu vou ser padre. Amanhã eu já não sei, mas se eu conseguir ser hoje, provavelmente amanhã eu consigo de novo. Mas é hoje.
Pedro não chama para ele. Não há uma egolatria, compreende isso? O evangelho não é egolatria, não é divinização de homem, não é seguimento de pessoa. Ah, se a missa é com o padre fulano eu gosto, se a missa é com o padre ciclano eu não vou. Tudo bem, não tem problema nenhum vocês gostarem de ter. Não, não é isso, mas é colocar a sua vida, a sua esperança, as suas expectativas. E aí de repente, eu estou um dia com as braguias viradas para trás, você passa por mim, eu não te conheço, você me cumprimenta, eu não respondo. Lazarento do Padre Birajara, que não é um demônio. Como é que você frequenta aquela paróquia? A resposta é porque Jesus é a porta e não o Padre Birajara. Porque Jesus é o pastor e ele é apenas o porteiro. E o porteiro tem dia que ele cochila, o porteiro tem dia que ele não está bem, ele tem dor de barriga, ele vai ao médico. Hoje eu estava com um pigarro, uma tosse, por causa desses ar condicionado da vida, e carro e coisa e tal. Fui na Bom Pastor ontem, fiz uma pregação, depois me chamaram para comer na casa do diácono. Eu não sou de comer na casa dos outros, fui comer na casa dos outros. Eu tenho vida, olha, eu sou gente. Não houve uma abdução, entendeu? Apareceu o Padre Birajara. Terminou a missa. Onde eu vou almoçar hoje? Você sabe onde eu vou almoçar? Em casa, sozinho, sem ninguém. Aqui atrás. Já está lá, preparado. A carne que veio ontem para a gente almoçar. E é isso. Vou descansar um pouquinho, ler alguma coisa. Missa das 6 da tarde na gruta. Como assim colocar sobre a minha pessoa as razões, as motivações do seu caminho para o céu? Pedro diz, não. Convertei-vos, sejam batizados em nome dele, em nome de Jesus, recebam o Espírito Santo dele. Recebam o Espírito Santo dele. Saiam fora dessa gente corrompida. Vocês ouviram isso? Atividade, trabalho seu. Tem uma gente aí fora que não crê no Evangelho, que não ama Jesus, que odeia a igreja. Saia fora dessa gente que não quer nada com Cristo. Amizade sim, Deus abençoe e tal, mas não se junte, não vá pelo mesmo caminho. Essa é uma tarefa sua, não minha. Não minha. Você não anda com um dispositivo de IA comigo. Aí eu apareço, você pergunta para mim, Padre Birajara, o que devo fazer nessa situação? Aí eu respondo, não existe isso. O que falta agora é inventar. Uma IA com o Padre Birajara respondendo todas as suas dúvidas a respeito do que você deve fazer. Não, a responsabilidade é sua. Se você se mete numa fria, lembre do Evangelho. Lembre da Eucaristia, do poder de Jesus, do Espírito Santo que habita em você. Ele é a porta pela qual você passou e ele te conduz ao caminho certo, às veredas certas. Não, Jesus não é ladrão. Ele não vai roubar nada de você, ele não vai tirar nada da sua vida, a não ser o que não presta. Jesus vai te dar vida e vida em abundância. Eu não posso te dar essa vida. Eu posso anunciar, pregar, ser instrumento, trazer Jesus ao altar. Mas é você que acolhe, é você que faz o discernimento, é você que, por favor, não ponha peso, um peso insuportável sobre a minha vida, querendo cobrar de mim o que eu não sou. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Termino. Qual o grande problema? O problema é que você não vai encontrar em nenhum membro do clero alguém que seja porta, pastor perfeito. Somos todos, repito, imitadores da misericórdia de Cristo. Eu já dei esse exemplo aqui em uma outra missa. Nós somos como televisores que apresentam Jesus. Esse que é o padre. É isso que é o cristão. O padre em primeiro lugar, mas todos os cristãos. Às vezes, você vai encontrar padre que é sabe aquela televisão antiga que era de válvula? Quem aqui pegou a televisão de válvula? Entrega a idade aí, solta aí. Pode soltar. Pegamos, né? Também peguei. E ela tinha um estabilizador do lado, lembra? Porque a energia no Brasil era maravilhosa.
Aí tinha um estabilizador. Muitos padres, e muitas vezes eu, sou essa TV de válvula. O estabilizador é a sua oração, rezando por mim, pedindo a Deus pela minha vida, para me estabilizar. Ai de mim, se não é a estabilização da tua oração. Reza por mim. Agora, escuta, claro que eu gostaria de ser uma Full HD, Master Blaster, Ultra Plus, aquela gigante. Eu queria ser aquela que tem na gruta, aquela que fica lá fora. Ou televisão cara, aquela. Linda, maravilhosa, mas nem sempre. Tem padre que você encontra que ele é a verdadeira transparência de Cristo. E esse é o sonho de todo sacerdote. É para isso que nós rezamos, é para isso que nós trabalhamos. Mas meu irmão, presta atenção aqui. Mas serve, mesmo a TV de válvula serve. Fui benzer uma casa esses dias. E aí a funcionária da casa tinha um quartinho bonitinho, arrumadinho. E lá tinha uma TV, daquelas de preto e branco. Ela é fina, só que preto e branco. Eu disse, olha, quanto tempo que eu não vejo a TV preto e branco. Ela falou, padre, serve. Até bom que seja preto e branco, que assim eu não perco tempo no serviço. Serve demais. Eu vou aqui, ó, o padre vai falando ali, entendeu? E eu, como não é colorida, eu não fico com a minha cabeça voltando para o quarto. Então eu estou aqui, ó, passo uma coisa, faço outra. Ainda bem que é preto e branco. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês vão encontrar sacerdote, pessoas que são uma TV preto e branco, mas serve, serve. Está apresentando Jesus, está trazendo nosso Senhor para o altar, está entregando a vida dele. Não, meu irmão, nenhum padre, nenhum pai de família, nenhum cristão é igual ao outro. O que importa é ser transparência do serviço a Cristo Jesus, do serviço aos irmãos. Termino. E não uma parede onde você não vê nada. Aí você tem que tomar cuidado. O cara que vem apresentar Jesus e vem com um roubo e vem querer tirar de você a alegria e a paz, aí cai fora. Aí não dá para ficar. Eu reconheço mesmo, você tem que estar esperto. Mas no mais, com as fragilidades, com as dificuldades, ore pelo sacerdote. O sacerdote que é porta, que abre-se para todos. O Papa Francisco insistia nisso. Para todos, todos, todos. E não um guichê que trava todo mundo, que impede as pessoas de caminhar. Sabe? Colocando canga, colocando peso em cima das pessoas, como se não bastasse o peso da vida. Aí você vem buscar Jesus, tem um padre ali, ou outro representante, que diz ser representante de Cristo, e na realidade você está diante, desculpe dizer, mas de um falso pastor, de um assaltante, que está te tirando a alegria, te tirando a paz, te tirando dinheiro, suado, que só você sabe quanto é difícil, de onde você tem batalhado, como você tem batalhado, para vir um picareta, um falso pastor, para colocar o seu dinheiro, a sua doação. Claro que você não tem nada a ver com isso. Uma vez que você fez, Deus recebe igualmente. Mas não, a sabedoria, repito, ao mesmo tempo que nós rezamos pelos pastores, todos eles, nós também temos que ter a sabedoria, a acuidade de ouvir. É mesmo o bom pastor que está sendo anunciado? É mesmo a transparência de Cristo Jesus que eu estou recebendo? Ou eu estou diante do assaltante que veio para matar, roubar e destruir? Enquanto o padre Ubirajara for uma transparência, mesmo que seja de válvula, mesmo que seja em preto e branco, de Jesus, ouça, louve, adore a Deus, peça a Deus pela minha vida. Mas no momento, Deus nos livre e nos guarde, que eu me transforme naquele que vem para matar, roubar e destruir, cai fora. Pode ser quem for, compreende? E esse discernimento, todos os membros da igreja têm que ter. Essa sabedoria de discernir,
É padre, é ordenado, é bispo, é ordenado, mas não está sendo transparência de Jesus bom pastor. Rezo pela vida desse, rezo pela vida daquele, mas eu mesmo, ó, casco fora, não quero. Sabedoria. Por fim, quantos pastores bons passaram na tua vida? Hoje é o Dia Mundial da Oração pelas Vocações. Ontem eu presidi missa lá na festa da Bom Pastor, do padroeiro, e eu dizia para o padre Diego, pároco da Bom Pastor, falei, que incrível, mais de 50 anos Alphaville é um bairro e nunca saiu uma vocação de Alphaville. Nenhuma vocação para o clero diocesano, nem para a diocese de Jundiaí, nem para a diocese de Osasco. Aí alguém falou assim, não, mas de Osasco, não estou falando de Osasco, estou falando do bairro de Alphaville, para a diocese de Osasco, para a diocese de Jundiaí. Não é uma coisa impressionante? Mais de 50 anos da presença católica neste lugar e nenhuma vocação para o clero. O que acontece? Orai ao Senhor da messe, para que envie operários para a messe. Precisamos rezar pelas vocações sacerdotais também aqui em nosso bairro. Uma paróquia que não fornece, que não oferece vocações para a igreja, é uma paróquia estéril. É uma paróquia que não está produzindo vida na abundância que Deus deseja. E aí eu fiz um propósito com o padre Diego. Eu disse, padre, se ninguém rezar, eu e o senhor vamos nos unir em oração. E Deus vai levantar sacerdotes de Alphaville para servir a igreja de Jesus Cristo. Ele topou e a assembleia inteira deu uma grande salva de palmas. Eu acredito que eles vão entrar na oração, que é o que eu também peço a vocês. Que o Senhor Jesus levante rapazes para serem pastores desse rebanho. 30 anos de padre, 57 vou fazer agora em outubro de vida. Daqui a pouco vocês não têm mais padre Ubirajara. E aí, como é que faz? Quem vai dar continuidade? Amém? A nossa oração, para que Deus toque no coração desses moços que estão aí, ó. Tudo pensando em ganhar dinheiro e casar. Tudo, só pensa nisso. 1%. Vocês são 99% os que vão casar e fazer carreira. 99%. A igreja só pede que 1% aceite o convite de Jesus para darem a vida e serem bons pastores. Que o Senhor possa alcançar o coração dos nossos jovens. Amém. Amém. Seja louvado.